Eu estou aqui com o Ricardo Mendonça, ele é psicoterapeuta, especializado em algumas terapias corporais, foi meu mestre de Reiki e também psicoterapeuta. E hoje vocês vão saber um pouco mais da trajetória dele. A primeira pessoa que leu assim em mim, né, chegou a me sugerir a prática de yoga. Você lembra disso? Sim. Justamente por causa dessas meditações e dessas respirações, falar, quem sabe o yoga não vai estimular esse É, jovem a se alinhar mais ainda, e aí você se encontrou aí, né? me encontrei, Interessante. estou ajudando outras pessoas a se alinharem também. Né, Ricardo? Conta um pouco pra gente, primeiro, o que te levou a ser psicoterapeuta. Uhum. Eu acho que assim, bem lá atrás, né, ao longo da minha vida, como eu consigo me perceber, eu já era um cara questionador, né, eu posso colocar isso. E E de uma certa forma eu colocava lá na mesa do jantar, lá com meus pais, morando ainda, pô, mas isso é por quê? Tananã. E era uma curiosidade infantil e depois adolescente, mas eu vi que aquilo, assim, eu tinha eu era ingênuo e de certa forma perguntava para como quem quer saber. Depois eu comecei a perceber que aquilo irritava meu pai, porque talvez na educação dele não tinha que dar muita explicação, né? Ele era cobrado. Essas coisas de geração mais rígida, né, que muitas vezes tem, até hoje em dia, mas no passado eu acho que era mais comum do pai dar ordem e você simplesmente executa. Eu É, comecei a perceber que aquilo irritava, aí depois, lógico, você vai se adaptando e quando você quer ser o adolescente rebelde, você vai irritar, né? Virou uma ferramenta. Mas eu comecei a perceber que eu tinha essa facilidade de tanto de questionar, porque é importante você ser uma pessoa questionadora, seja terapeuta ou cliente, você tem que questionar, porque senão você fica no mesmo lugar. Assim, basicamente. E quando eu fui fazer, aí eu fiz psicanálise lá com 17 anos. Mas aí depois assim, quando eu fiz administração primeiro, aí não me identifiquei muito, não terminei a faculdade, fiz estágio cedo em empresa. Não estava me identificando lá com a tarefa, me deu muito ganho de computação, coisas que eu aprendi ali no setor de planejamento. Aí depois eu fiquei mais ou menos um ano e resolvi sair. Entrei um pouco em crise pessoal, não vou acabar essa universidade, já estava numa terapeuta bioenergética que me perguntava justamente, pô, Ricardo, não é mais jogo, falta um ano e meio você acabar, seguir por aí, eu falei para ela, pô, eu acho que se eu ficar um ano e meio vai me parecer um século. Eu não tô com aquilo como um drive de paixão. E aí eu fiquei meio perdido, fui trabalhar em turismo, aquela coisa de trabalha de dia e malha de noite. Mas aí rolou um plano daqueles da vida, na época, acho que foi plano Collor, que cortou a cabeça de todo mundo. Eu já sou mais velho, já tenho mais de 50 anos. E aí eu rodei nessa, mas aí meu pai, eu não estava fazendo a terapia bioenergética ainda. Eu fui fazer depois dessa rodada de cabeça. E aí eu meio que fiquei meio sem rumo. E meu pai, pô, não tá estudando, não tá trabalhando, pô, vai fazer uma terapia aí, não sei o quê, né? Vai se encontrar. Foi por isso que eu fui pro turismo. E aí depois eu fiz essa terapia bioenergética, tinha um encontro de jovem, trabalho em grupo com meditação, tinha umas meditações, assim. Porque a bioenergética ela é mais catártica, ela é mais de você trabalhar os seus bloqueios corporais, expressar, não sei o quê, mais enfática na expressão, no grounding, que é um centramento. Só que veio a Eliane, era uma terapeuta top, ela trouxe o healing, em português é cura. Não é Theta Healing, nenhum desses mais recentes, é um healing lá de 1990 que um europeu desenvolveu, também terapeuta bioenergético. Esqueci o nome dele. É uma terapia bem suave. E você usa respirações, tem chakra, tem alinhamento na coluna. Eu acho que talvez ele possa ter tirado de experiências da yoga, do yoga, na verdade, do jeito certo de falar, né?
E aquilo ali me impressionou porque eu senti um resultado. Era suave, dava centramento e o pessoal no grupo é, trocava experiências. Era sexta, sábado, domingo, era enfiado, era um trabalho bem intenso. Sexta-noite abertura e sábado e domingo direto. E aí com respirações, com troca em grupo, vivências, blá blá blá. Então você saía daquilo mexido e aquilo reverberava meses. E aí numa dessas aí eu procurei essa terapeuta desse grupo, ela topou ser minha terapeuta. Depois de um tempo ela falou, pô, acho que você tem uma sensibilidade, você vai fazer um dia isso por alguém, eu nem vou te cobrar, porque fizeram comigo e eu tô percebendo em você uma Então percepção. você começou com esse healing, com essa bioenergética? Exato, assim, mais como terapeuta, depois daquela psicanálise inicial aos 17 anos, aí eu já estava com uns 21, 22, que eu já tinha feito parte da outra universidade, passei para psicologia em 91, na UFRJ, e aí eu já estava fazendo essa terapia, fiz uns 2 a 3 anos com a Eliane Siqueira, e depois ela me recomendou fazer grupo, um grupo de jovens, que outra terapeuta da casa estava conduzindo um grupo de jovens. Gostei também porque tinha a questão circular, você viu o problema do outro jovem. Então, a terapia de grupo, um pouco diferente da individual, você às vezes não vai querer aprofundar tudo lá, mas ela te cedia sessões extras, se você precisasse trabalhar uma questão particular, assim, que você não quer abrir no grupo. E você tem a vantagem da horizontalidade do grupo. Às vezes você se vê numa posição oposta, aí você vê, caraca, a fulana está reclamando daquilo que eu tô do outro lado, eu tô fazendo. Então te dá um espelho, né? Vamos dizer assim. Ou Certo, você, às vezes interessante. você se vê na posição igual, ou você identifica o teu primo. Então, assim, eu acho que a terapia de grupo tem umas vantagens de muitas vezes você ouvir o outro. Tem a questão do custo também, porque a terapeuta está ficando lá 1h30, duas, mas está dividindo pelo número de cabeças, então fica também um processo mais viável para quem está apertado de grana e quer uma primeira experiência, eu até recomendaria Eu te perguntei isso porque você já veio, então, de uma terapia bem assim, corpo e energética, né? Até antes da psicoterapia. E eu tô Uhum. ligando aqui porque eu lembro das suas sessões e você sempre gostou de incluir esse tipo de coisa, né? Interessante. E você acabou indo pro lado também do Reich, o nome dele, né? Aí eu fiz muita vivência na bioenergética, fiz a terapia haitiana, que é até o terapeuta da bioenergética era o Reich. Então, assim, eu voltei mais para trás na raiz do primeiro, vamos dizer assim, o primeiro psicoterapeuta corporal é o William Reich, né? Acho que, se não me Uhum. engano, ele é austríaco. É. A parte da análise do caráter foi o Reich propriamente dito. Antes disso, o que é a análise do caráter? É a análise da personalidade. Não é bom caráter, mau caráter. Isso não existe e a gente não julga. Caráter como forma de funcionamento, né? Você vai ter um jeito mais impulsivo, um jeito mais reservado, tímido, blá, blá, blá. Aí vão tendo os tipos, né? O cara é mais rígido, bate mais de frente, é mais compulsivo ou é mais sentimental, enfim, estou resumindo grosseiramente, mas você vai vendo a forma do sujeito que repete. Então, a psicanálise, vamos dizer assim, a psicanálise clássica ficaria muito no porquê, na associação livre. Não, não, mas por que que foi isso lá na sua história e remetendo? O terapeuta haitiano e bioenergético, às vezes, ele vai frear ali na forma e não vai ficar tanto no porquê. Vou dar um exemplo, sei lá, o cara fala de ou a moça, enfim, o analisando, vai falar de uma coisa triste, mas aí, sei lá, vem um sorriso compulsivo, um negócio que não encaixa. Terapeuta corporal, em vez de, na psicanálise clássica, talvez aquele sorriso, aquela coisa passasse em branco não, mas por que que você está falando disso? O que que isso remete lá na sua história? Bom, você percebeu que você falou de um negócio triste e veio um sorriso estranho aí? Que Ah, tá. você vai Bem focado em detalhes e gestos corporais mesmo, né? também, para encaixar, porque assim, o objetivo é conscientizar o jeito de funcionar, que muitos da psicanálise criticam, falar, isso é coisa de ego, você vai ficar analisando o ego, só que eu acho muito importante
você vê o que está, às vezes, escondido do seu jeito de ser. E aí o cara, de repente, vai se pegar em outra situação triste. Talvez ele não tenha o sorriso reativo, ele vai se conscientizar da tristeza e talvez consiga desarmar aquilo mais fácil. Então, o Reich, ele buscava, ele teve um trajeto de trabalhar muitos casos difíceis que ninguém resolvia, muitas vezes. Ele gostava desse desafio e ele foi desenvolvendo essa técnica da análise do caráter justamente vendo onde as pessoas estavam falhando. Muitas vezes os terapeutas da época, os analistas, né, eles iam muito pelo vínculo positivo. Pela transferência positiva que se chama. Ele começou a perceber que tinha uma transferência negativa por baixo que sabotava o processo, ou a pessoa escapava por ali, ou viravam as tais das resistências. E ele achou muito importante trabalhar essas transferências negativas logo, porque ele percebia que se aquilo não era trabalhado, aquilo virava uma barreira mais para frente. Então vamos trabalhar aqui no que está emergente e também no negativo. E aí ele começou a desarmar muitos comportamentos e aumentar a consciência do analisando do jeito dele funcionar. Então, tipo assim, você percebe que você está com medo, estou inventando um negócio aqui. Está com medo, parecido com aquela situação assim, assim, assado. Então, às vezes, mas o analista também pode fazer isso, o psicanalista, né? Fazer pontes. Mas eu acho que quando você traz para o funcionamento do cara, do jeito de ser, a forma, eu acho que você desarma certos mecanismos trazendo consciência do jeito do cara funcionar, para que ele lá no mundo não vai ter o analista na hora, ele comece a se perceber e ganhe mais autonomia, porque isso é outro assunto. É, quando tem análises, terapias muito longas, eu já fico questionando, pô, será que essa pessoa está se beneficiando de mim? Será que eu estou vendo tudo? O que que ela está precisando mais? E engraçado que algumas vezes que eu fui questionar isso com um cliente, aí veio o conteúdo. Foi engraçado que, por exemplo, com uma moça, ela achou que eu estava rejeitando ela. Então, às vezes, você vai na boa intenção de analisar a tua prática e a pessoa se sente rejeitada, ou outro se sentiria compreendido, outro se sentiria agradecido. Então, as respostas é de cada um, né? Mas foi bom que veio o conteúdo de rejeição. Aí, opa, peraí, não é por isso, é porque eu tô querendo te abandonar, tô querendo ver se tá funcionando para você. Essa que era a pergunta, entendeu? Então, assim. Às vezes a pessoa pode ficar puta, porra, você tá querendo me mandar embora e não voltar, mas são os riscos de que você, quando tem um vínculo maior, você pode arriscar um pouco mais, né? Não adianta eu fazer isso com um cliente de primeira jornada. Eu tenho que mapear, eu tenho que ficar mais quieto mesmo, eu tenho que perguntar muita coisa, e aí começar a fazer as associações, né? Fazer um Uhum. mapa, né? E aí a pessoa vai tendo aquele mapa e ela vai dando significado. Porque não adianta só eu mapear se ela não Sim. trouxer sentido Então, nenhum. vamos falar agora um pouco mais sobre a relação que eu tive com você, porque no início eu te conheci como mestre de reiki, fiz os cursos com você, eu estava num período bem complicado da minha vida, precisando mesmo de alinhamento, de cura, e aí depois que eu fui te procurar como psicoterapeuta, fui descobrir depois que você era psicólogo, né? Aham. Mas vamos falar um pouco dessa prática do reiki, e eu também acabei não falando da fitoterapia que você chegou a usar comigo também. Eu Sim. acho legal porque eu também sempre fui das artes marciais, eu gosto muito de métodos assim orientais, alternativos e Uhum. fitoterapia é bem interessante, né? Porque Uhum. mexe com plantas, né? Medicina Sim. com plantas, né? Muito legal. Fala um pouco sobre o reiki, sobre fitoterapia, de repente. Reiki, coisas tal, foi numa busca minha de expandir mais um pouco, né? Nesse universo mais tanto da respiração como da energia. Eu cheguei a também usar floral de bar um tempo, né? Que também trabalha com vibração. Então, o Reiki você vai projetar uma energia positiva. Você vai limpar o campo da pessoa. O floral de bar também, ele trabalha com frequência. Dependendo da planta, você vai dar para tal emoção, para tal bloqueio. E a fitoterapia, eu entrei um pouco depois, foi uma formação, acho que em 2015, mais ou menos, 2014, 2015, por aí. Que
foi a visão oriental, porque assim, na leitura corporal, eu tenho leitura das suas tensões crônicas, do seu jeito de falar, tarará, tarará. Só que eu não tinha uma leitura dos órgãos e das emoções associadas aos órgãos e meridianos e tal. Que, depois de estudar isso, ampliou a minha leitura, entendeu? Então, tipo assim, a pessoa está falando muito de medo, insegurança e muitas vezes falta de força de vontade. Isso tudo são ligado ao rim. A base emocional é medo e é a estrutura de base lá da coluna, por exemplo. Os suprarrenais estão aqui atrás da coluna, enfim. Então, quando eu trabalho com healing, grounding e também a fitoterapia chinesa, eu estou tentando alinhar ela, seja energeticamente, seja via órgãos e também o uso da palavra. Então a gente vai usando vários elementos para mapear qual a emoção principal que está em jogo, qual é a queixa principal da pessoa e que ferramentas que eu posso usar para nutrir aquilo, né? De repente a pessoa, vou inventar aqui, é muito raivosa e na linha dos órgãos, o rim é mãe do fígado. Então, se o fígado está muito carregado, que é o elemento raiva, vai drenar o rim automaticamente. Então, assim, me deu uma ciranda de órgãos, né? De tentar, pô, então ela vai estar deficiente no rim, está raivosa pra cacete. Então eu vou limpar o fígado e vou nutrir o rim, entendeu? Aí o coração vai ser melhor controlado, vai ter menos ansiedade. Então tem um órgão atuando no outro, um elemento atuando no outro e uma ciranda de órgãos em jogo. E aí você ainda vê a alimentação da pessoa, se ela come direito, porque vai afetar também a tua emoção, o que você come, qual estação você está. A estação que você está, verão. Está entrando no verão, então é o coração que fica em alta. É fogo com calor. Então, enfim, aí você tem que tentar equilibrar ela como um todo, um pouco na alimentação, um pouco na. Aí vira uma coisa bem completa, entendeu? Eu não virei Entendi. nutricionista, eu não vou substituir um nutricionista, mas eu vou ter noção do elemento que está em alta, então falo, pô, evita, sei lá, comer camarão de dia, por exemplo. Camarão é muito quente, mais do que carne, e até tem certas teorias que falam, será que a pessoa tem alergia a camarão ou foi calor demais do camarão que trancou a garganta? Enfim, são questões. Eu não tenho essa Essa resposta. terapia oriental é bem interessante. E eu também estava pensando aqui, Hum, eu conheci esse seu trabalho de psicoterapeuta já faz bastante tempo, se eu não me engano, foi lá para 2016, 2017, talvez, uhum, e eu já tinha tido bastante contato com artes marciais, mas eu ainda não conhecia yoga. E bem, falando de yoga, como que você acha que pode complementar esse trabalho de psicoterapia e o yoga em paralelo? eu acho que você, da mesma forma que com as ervas ou acupuntura está mexendo nos meridianos, o yoga também tem aquelas posturas e uma série de coisas e respirações. Você está fazendo, entre aspas, uma ginástica corporal e uma ginástica emocional, vamos dizer assim. Eu acho. Pô, legal, você foi no ponto certo aqui, a questão da respiração, porque eu sempre lembro, cara, aquela época lá eu tive síndrome do pânico, crise de ansiedade, pô, muito, muito ruim, que troço ruim, cara. E aí É, você foi assim, você não foi a primeira pessoa que eu busquei ajuda, né? Fui um psiquiatra, perguntei a médicos, amigos assim da família, cardiologista. Quando a gente tem pânico, a gente acha que, a gente às vezes até torce, no meu caso eu torcia para ser alguma coisa física, né? Mas é, enfim, mas isso é normal. tá? Textos até É, de hospitalar e cardiologia falam que geralmente a pessoa acha que está tendo taquicardia, que é algo no coração, vai para o é. hospital e é emocional, né? Enfim, Mas a sensação é real, né? Você realmente sente aquele aperto no peito, né? Mas eu estava falando sobre a respiração porque eu procurei várias pessoas, médicos, cardiologistas, psiquiatra, tudo, mas você foi a primeira pessoa que conseguiu me explicar sobre a respiração, como aquilo funciona, e só de saber, claro que você passou também técnicas para fazer, mas só de saber, porque a sensação quando você está tendo uma crise é que você está, eu lembro disso muito bem até hoje, você me ensinando, né? Que você está sem ar. E, na verdade, é o contrário, você está com excesso de ar.
quando você está hiperventilando, né? Você me falou isso, cara. Ajudou demais, demais com tudo. É, é, que assim, até na bioenergética e tal, quando você vai fazer, sei lá, um exercício de catarse, de bater com raquete, expressar. Tá, entendeu? Então, assim, eu já sabia que alguns padrões de peito parado, de rigidez, a pessoa, e ainda mais com pânico associado, ansiedade, ela pode estar com o peito parado, ela de repente inalou muito ar, assim, né? Ela tá botando para dentro, ou tá perdendo o controle, diafragma, aí aqui fica tipo uma placa. Inclusive, quando, lá atrás, antes de eu ser terapeuta, eu trabalhava com massagem. Acho que um casal me contratou para fazer massagem lá no apartamento deles, na Lagoa. O cara era rígido, assim, controlador, bababá. Tanto que para eu fazer massagem ele tinha que estar ali, alguma desconfiança que ia estar com a esposa, fazendo a esposa alguma coisa, enfim. Aí o cara ficava ali. Aí eu fiz nele e tal, e eu desarmei assim, eu fiz umas manobras de afrouxar, que você faz uns toques randômicos para quebrar essa placa, e aí o peito dele afundou de uma vez, e ele apagou, foi na hora, assim, ele meio que. O peito cedeu e o cara apagou. Aí depois eu fui, assim, tipo, puf, relaxou, perdeu o controle, apagou. Aí eu fui sentar na cadeira, fiquei uns 2 minutos esperando ali e tal, aí o cara acordou, meio que, onde é que eu tô meio assustado. Depois disso, acho que rolou a perda do controle aí, não quis mais. Mas até onde vai, você libera e a resistência também cria outro problema. Mas enfim, foi uma experiência rica Você para acha? mim de ver que dá para você quebrar padrão, mas talvez tenha sido overload para o cara lá naquele É, momento. Eu lembrei disso. Então, você desarmar, voltando, desarmar o peito, no sentido de perceber que a pessoa está com o peito parado, primeiro, o que que eu busquei fazer com você? Tenta soltar mais o ar um pouco e tenta perceber o peito. Por um outro lado, você tomou uma erva para o rim e baço para dar segurança, acabar com preocupação, e uma outra para liberar o fígado e baixar o calor da cabeça. Se não me engano, foi a 9 e a 33, né? Que é um par que eu gosto. Aí você tinha pé quente, aí eu troquei a 33 pela 54. Que aí a minha professora falou: pô, você foi até ousado, hein? Tu tá atacando o calor de baixo, o calor de cima ao mesmo tempo. Mas funcionou. Então aí você baixou a bola, entendeu? Então eu ataquei com terapia corporal, com padrão de peito, ensinando a respirar e ao mesmo tempo as ervas para baixar esse calor e tirar você Pô, do mental excessivo. Então Por você falando aí, tá dando até saudade de ser tratado aí com você. é um coquetel. A gente junta várias coisas. Isso é legal, cara, isso é legal. É muito bom você ter, além da sua base muito boa, né, outras ferramentas para usar. Isso é bom demais. E eu também me identifico muito com essas ferramentas que você tem, né? Sempre me atrai muito, né? Conheci você primeiro através do Reiki. Uhum, E o que mais que eu ia te falar? Lembrei, eu gostava muito dos seus exercícios de. Eu acho que é bioenergética. Duas coisas que estão assim na minha mente, que eu estava querendo te perguntar. uhum, Um me ajudou muito antes de uma luta de Kung Fu. Eu até ganhei essa luta, né? Que era para. Eu acho que era para me manter mais centrado, aliviar um pouco o nervosismo. Era um de abrir os braços assim, respirando. uhum. E aí eu queria te perguntar o que que é isso, se é bioenergético, o que que é. E outro também que eu lembrei que foi muito bom foi quando você me fez ter certos sintomas de hiperventilação. Você mostrou para mim que essa questão da ansiedade, do pânico, estava muito assim, só na mente, né? Porque você fez eu ter a crise em ambiente controlado, fez eu voltar. Lembro que você até me fez imaginar um local de segurança. E Ah, você fez uma coisa, cara, que eu tô conhecendo agora, tô começando a estudar, que parecia até hipnose, porque você colocava o dedo assim na minha frente, eu tinha que acompanhar World. com os olhos, né? É E foi parecido. interessante demais. O que são essas ferramentas? Tanto essa de abrir, Tá, ou essa que parece uma hipnose. tá. De abrir, você diz, de explorar essa distância do braço, esse espaço pessoal e se centrar na Eu não lembro muito bem como foi, mas eu lembro que você tinha passado isso, eu acho que era para
para relaxar, para ficar mais focado, centrado antes da Acho que é para luta? Foi centrar algo você assim? no seu eixo, né? Porque assim, quando a bioenergética, esse é mais bioenergético, se foi de braço e tal, eles acreditam muito que o braço é para você afastar coisas que não servem para você e trazer coisas que te prestam, ferramentas ou pessoas ou sai para lá. Então você trabalhando esse metro aqui que a gente tem, né? Um braço vai fazendo 1 metro para cá, 1 metro para lá. Você está trabalhando o teu espaço pessoal e alinhando a coluna com o ponto I da individualidade, que é aqui em cima, e puxando inspirações pela coluna, trabalhando os pés, é o grounding. Então, tudo isso é bioenergética, tá? O Sim. Lowen, que é o da bioenergética americano, ela achava importante você aterrar. Grounding quer dizer aterrar. Então, você ter pé no chão, você sentir tua base, vai te dar segurança. Indiretamente, a base e as pernas estão trabalhando questões que são associadas à coluna, à tua sustentação, logo os rins. O rim domina a coluna e medula. Segurança. Então, tá vendo como uma coisa meio que encaixa na outra? E É. aí, quando você trabalha o foco do sujeito, o espaço pessoal, você consegue ter menos medo, por um lado, e canalizar a raiva como um drive de conquista. Ela não vira uma raiva sem foco, que a gente tem que entender que a raiva é o teu mecanismo de atingir as coisas. Quando ela está descentrada, é a raiva que pode ser desses jovens perdidos que destroem quarto, tá vendo? Não tem foco nenhum. E levando isso para o contexto da luta, se você tiver raiva, não tiver centramento, você pode fazer uma besteira, você pode atacar antes da hora, né? Abrir a guarda errado, machucar o outro, tem várias coisas, né? Então, É. esse era mais de centramento e foco, e espaço pessoal e segurança. O E outro aquela outra é abordagem, MDR, é Eye Movement Desensitization e Reprocessing em inglês, que é movimentos oculares e reprocessamento de sensibilização, traduzindo. Parece uma hipnose porque é um movimento lateral, mas na verdade eu estou usando o nervo óptico, eu não estou sugestionando nada. Você pode, mas a técnica pura, ela é só para você focar naquela experiência negativa e usar aquele momento para você se concentrar naquilo e ver o que que emerge. Ela é uma técnica muito de ressignificação e ao mesmo tempo tem um efeito rotorrooter, vamos dizer assim, de puxar coisa. Então ela puxa muita, como era uma experiência então de você viver uma situação de desamparo ou pânico, vivenciar para focar naquilo. E o lugar de segurança ele é para caso aquilo ali fique muito desconfortável, você tem que ter o lugar de segurança para voltar. Então, não adianta, você não pode trabalhar no negativo antes de trabalhar o lugar de segurança, porque é um risco, tá? Então, em xadrez, você sabe que eu gosto de xadrez e tal. É a mesma coisa você fazer um ataque sem botar o teu rei defendido. Então, é mais ou menos isso. Você tem que estruturar a defesa para ir para o ataque. Mais ou menos isso. aproveitar que você falou de xadrez para deixar esse depoimento também, que foi muito interessante. Uma vez a gente jogou xadrez, mas com uma forma de você me analisar. Bem interessante mesmo. Tem um estudo de pessoal de psicomotricidade que eu trabalhei numa escola, nessa época aí da psicologia. Eu trabalhei num projeto que era usando o xadrez como ferramenta para jovens numa escola. Fiquei uns 6 ou 7 anos, assim. Eu ia toda segunda e quarta, alguma coisa assim. E o Pedro Honório e tal, do Anthropos, ele ensinou certas simbologias das peças. Então, como se você tivesse um tarô ali, né? Tipo, o Sim. bispo seria a moral, o cavalo a flexibilidade, a potência, o peão é a estrutura, a torre já é ligado à família, à casa. Tanto que eu acho que tem uma carta no tarô que quando a torre, enfim, tem uma torre tá mal aspectada, é que está acontecendo alguma desestrutura. Então tem toda uma analogia, né? O rei é onde você leva o checkmate, é o mais importante, apesar dele andar uma casa só. E a rainha é toda poderosa, peça flexível, né? Então, você tem ali elementos que de repente você pode analisar. Eu me lembro que a gente fez uma imersão lá que ele analisou. Eu estava jogando mal com a torre e ele falou: Pô, Ricardo, tá com problema em casa? O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa no relacionamento? Tinha mesmo? Eu tava perto da separação e tal, enfim, deu para traçar uns paralelos, entendeu? Aí foi Legal, nesse legal. sentido, eu não me lembro como é que foi o seu jogo agora, mas foi algum toque nesse sentido, de perceber alguma dinâmica de peça
e aí você faz algumas perguntas para ver se tem a ver. Foi um jogo lúdico vivencial, vamos dizer assim, entendeu? Sim, legal. E eu lembro também que você me ajudou em vários aspectos da minha vida, não só dessa parte da psicológica, claro, com ansiedade e tudo mais, mas você também, como você tem um background legal assim de empresário, né? Eu lembro que você me ajudou até nessa parte profissional. Isso é bem legal. E aí eu queria te perguntar, hoje em dia, até para quem se interessar também, né? Como está o teu trabalho? O que que você está fazendo? Como que você atende? Eu tô nesse movimento do, não que eu não atenda presencialmente, mas eu tô nesse movimento de tentar me deslocar cada vez mais para o digital. Não por negar o presencial, mas como uma forma de tentar atingir mais pessoas. Então, eu tô até num momento que eu tô vendendo uns produtos online, assim, que seriam gravações dessas respirações para a pessoa que não quer fazer terapia, de repente paga lá 29, 20 nem R$ 30, tem as gravações e começa a se orientar, conhece meu trabalho, de repente vai que ela me procura para alguma coisa a mais. Agora estou preparando uma mentoria, mais em grupo, para ser acessível, que nem a explicação que eu dei da terapia em grupo, ser mais acessível para mais pessoas, mas também não é aquela coisa de botar 200 pessoas e não dar atenção, que eu não gosto. Grupos de Sim, 30, 40 estourando, para você, aí faz encontro de 2 a 3 horas por semana para todo mundo poder falar. Muitas vezes não vai dar tempo para todo mundo falar, e tem o tímido que prefere olhar, tem o outro mais atirado, aí cria grupo de WhatsApp, podem tirar dúvidas, então eu estou tentando ir mais por essa via, do digital nesse sentido, no intuito de atingir mais pessoas, né? Muitas vezes, acho que hoje em dia, depois do Covid, melhorou um pouco essa coisa do medo da terapia, de que é só coisa de maluco. O é, pessoal cortou um dobrado com uma ameaça invisível aí que matou e atingiu e sequelou várias famílias. Então, assim, eu acho que a psicologia ganhou um espaço mais de relevância, né? Assim, que era sim, menos marginalizada. Mas a gente tem é. formas de ajudar, entendeu? Legal. Então você ainda faz esse trabalho, atende como psicoterapeuta, tanto online quanto presencial. Eu já fui atendido por você. Eu lembro que na época eu gostava muito, só queria fazer presencial, mas depois eu fui aprendendo que o online também tem suas vantagens e hoje em dia gosto muito de ser atendido online também. Fiquei sabendo que você está fazendo um curso ligado a psicodélicos. Você já está atendendo com isso? Como está hoje em dia? Fala um pouco sobre isso. Eu acho um assunto muito interessante. Na verdade, eu hoje ainda não estou atendendo com isso, porque eu estou no, na segunda turma, né? É ligado ao pessoal da UFRN, Federal do Rio Grande do Norte, pesquisadores sérios que estão achando a questão dos psicodélicos como saída para quem tem problemas com remédios ou não tem um tratamento convencional, não dá tanto resultado. São questões de remédio versus diagnóstico, que não é a minha praia, porque eu não receito remédio. Inclusive, essa coisa da prescrição, o psicólogo nessa questão do psicodélico, ele é mais um acompanhante, né, do processo, né, que eu fiz uma vivência, né, também, em que tinha um psicólogo coordenando. Então, a gente faz uma imersão para que a substância desdobre um pouco a nossa mente, tem efeitos, vamos dizer, psicodélicos, mas o foco não é na experiência, não é no barato, vamos dizer assim. O foco, na verdade, é você. Porque, na verdade, o que que por exemplo, a psilocibina, que é a substância que vira psilocina, ela atua no seu sistema, ela, na verdade, não te dá um up. Ela, na verdade, baixa o funcionamento cerebral. Então, quando você está baixando a frequência cerebral, na verdade, você está também baixando a guarda das instâncias que não deixam fazer certas conexões. É uma explicação mais grosseira, mas então você abre portas e novas conexões. E também está sendo muito estudado a questão dessas substâncias, porque até, se não me engano, 2003,
A gente acreditava que o cérebro não produzia mais sinapses, mais conexões, era só morrer neurônio. Não estou certo dessa data, mas eu acho que é mais ou menos por aí. E a gente está discutindo, está descobrindo que existe uma questão chamada neuroplasticidade. Ou seja, e o cogumelo lá, a da psilocibina, é uma das substâncias que, mesmo depois da substância, ele vai continuar produzindo novas sinapses. Então, depois de uma experiência dessa, é muito interessante você fazer mudanças de hábitos, de pensamento, de atitudes, porque você está nesse momento de novas redes neurais, entendeu? Eu, por exemplo, Sim, sempre fui preguiçoso para exercício. E é isso me deu uma gama assim, da última vez que eu fiz musculação, mas não foi só por causa dessa experiência. Foi porque eu fui com uma atitude diferente também. Porque você pensa bem, se você vai fazer uma dieta e você tá, vou me privar disso, vou me privar daquilo, não vou comer o quindim, ai que saco, ó, já, porra, qual é a chance da dieta dar certo? Então, a mesma coisa uma musculação. Se você vai entediado, nossa, que saco, vou repetir exercício, porra, vou empurrar ferro, que merda. Tanto que eu preferi esporte, porque o exercício está embutido ali, luta e tal, já fiz, mas não estou fazendo mais. Então, porque o exercício estava ali embutido. Mas quando você vai para uma musculação, que você vai, pô, eu tô com 50, vou trabalhar na minha saúde para chegar bem aos 60, eu quero ficar, não necessariamente mais bonitão, mas mais fit, mais não ter ataque cardíaco, trabalhar essa gordura abdominal, que eu ainda tenho que trabalhar mais. Muda a perspectiva, não estou indo com uma visão de punição, estou indo com uma visão de recompensa, né? Eu vou fazer um negócio para mim. Então, a dieta ou o tá. exercício. E você sentiu em você mesmo que você é um cara que gosta de experienciar também, né? Hum. Eu acho que você também é bem cético e também gosta de experienciar as coisas em você, né? Em breve você vai também estar atendendo com a psilocibina, vai poder, né, acompanhar, né, o paciente com nesse sentido Aham. aí. E, E e às você vezes sentiu que te ajudou nesse fator da musculação, essa experiência, né? E pode ser uma coisa que ajude pessoas com outras tem, questões. em insights, me ajudou em ter uma atitude, porque no começo veio muito controle, veio uma coisa assim de o ego não quer largar a mão, entendeu? Você não quer despersonalizar assim, o ego gosta de saber de tudo. Então, tanto que eu tento explicar às vezes para as pessoas que é muito difícil às vezes a gente mudar, porque o ser humano é lento, o biológico é lento. É, e você tem um princípio que é o do costume, do hábito, né? Não é nem algo só mental, sociologicamente falando. Você repete muitos padrões, aquilo te dá segurança, você está acostumado. Então, até pessoal de RH fala que às vezes você fazer uma dinâmica de equipe, a equipe já está acostumada a funcionar de um tal jeito. Então, você vai mexer naquela estrutura, pensa no motor do carro. Você está botando um óleo novo, está mudando uma bateria, está mexendo na estrutura, vai mudar o pneu do carro. Ó, não, peraí, eu estou acostumado com aquele pneu, eu estou acostumado com aquele jeito. Então, o ego funciona. Tá com aqueles caminhos rígidos, né? E não tá conseguindo abrir novos caminhos, né? Aquilo tá mapeado, tá seguro. O cara pode estar na merda, mas ele tá na merda quentinha que ele conhece, assim. Eu Sim, gosto até brincar, assim. Porque a mudança vai simbolizar, cara, de repente, algo desafiador. A fantasia do ego é, será que eu vou ficar pior ainda, né? Assim, é um medo, é a insegurança, é o desafio do desconhecido. Então, essas sim. portas se abrem para você. É. E teve aquela coincidência, né, cara, que você falou aqui agora que é um estudo sério desse pessoal, que você está fazendo esse curso, É uma pós-graduação. e a coincidência do Thiago, né? O Thiago, ele é neurocientista, e ele também estudou com esse mesmo pessoal. Então, eu sei que realmente é algo sério, assim, é científico, é comprovado, é um curso Sim. realmente bom. Vai dar ferramentas, dar espaço para vivência, dar espaço para oportunidades, dar espaço para ver casos que não estão dando certo com medicação XYZ, o pessoal ir para uma experiência, né?
Sim, hoje em dia está muito em alta. Saíram vários documentários aí nos últimos anos. Tem muitas pessoas estudando a psilocibina, né? Porque Sim, tinha virado um tabu, né? Tinha virado um tabu muito grande. tem Não a só a psilocibina. ayahuasca também, que é DMT, enfim. É, Os índios sabiamente isso. misturaram um cipó com uma folha e um gera sinergia, porque a folha permite que um cipó seja digerido de forma mais fácil, mas de onde eles tiveram esse saber intuitivo de experimentação? Então, assim, a gente está sendo convidado a meio que romper barreiras e buscar outras saídas, né? É, e Repensar. qual dica você dá, cara, para aquela pessoa? Ricardo, qual dica você dá para aquela pessoa que Hum. está ouvindo a gente, está meio em dúvida, está com aquela barreira do ego ali, mas já está sentindo que precisa abrir novos caminhos? Qual dica você dá para Aproveitar a essa virada pessoa? de ano, né? De repente nunca nem fez terapia, tem medo até de fazer terapia, né? Tem, porque é tipo mexer em ninho de vespeiro, usaria essa experiência, essa expressão popular, né? A fantasia é de que eu vou mexer em algo que pode me ameaçar, porque o ego vai pela segurança, vai pelo costume. Eu já conheço isso aqui. Pode estar mais ou menos ou ruim, mas é o que eu conheço. E o desafiador nesse sentido é o que eu falei, ele simboliza, ele parece que é algo que pode ficar pior. Só que a pessoa tem que colocar na balança, vamos usar uma expressão grosseira, que ficar na merda muito tempo é horrível. E se você estiver jogando fora o risco de você ficar bom? Porque assim, eu não experimento, eu adio, eu procrastino, eu não dou um passo, eu falo que eu sempre fui assim, e aí eu não dou aquele passo que é o do, em inglês é leap of faith, né? Que é pulo de fé, Sim. um ato de fé, o cara se jogar lá no abismo lá e acreditar que vai agarrar no outro lado, porque a fantasia é que vai despencar. Então, é meio por aí. É acreditar que você, do jeito que você tá horrível. Imagina você com ansiedade ficar guardando aquilo e taquicardia todo dia e eu vou falar em público, a minha mão vai suar, eu vou gaguejar, sei lá qual é o sintoma. Só um exemplo. Horrível, não é melhor aprender técnicas que te deem uma ferramenta para você superar aquilo, porque conhecimento não tiram de você. Podem tirar tua casa, teu carro, mas o seu saber, as técnicas que você sabe, o que você digeriu, ninguém te tira. Então, é isso. Maravilha, maravilha, Ricardo. Gostei muito da dica aí. E eu sou um exemplo, cara. Eu sei que é muito melhor você dar esse passo. Exato. De coragem. E É, você deu até coragem. dois, né? A gente trabalhou já duas vezes, uma época, e depois eu até falei da casca da cebola, ó. Você tirou a primeira camada, tem mais coisa aí. Não, mas eu vou para o mundo, não sei o que, ótimo. Então, atenção com isso, com isso, com isso. Eu lembro disso. Eu lembro. Atento a isso, aquilo, e tá precisando disso aqui ainda, mas então deixa para depois. Aí depois você voltou. Ué, caiu? Acho que caiu. Beleza, mestre Christopher, estamos aqui juntos. Beleza. Mestre Ricardo Mendonça. Mestre é mais um carinho, né? Porque a gente, na verdade, sabe que você que tem que ser mestre de você mesmo. A gente acaba delegando o poder ao outro. Então, assim, a gente pode ter, né, um grande mestre de uma religião ou de uma prática como uma referência, mas você sempre é o seu mestre, né? Porque esse é o desafio. Mas vamos lá. Muito bom, gostei. É isso mesmo. E Você ter sempre essa humildade, né? Não ficar gostando muito de ser chamado de mestre, né? também acha. O importante é mais o caminho, a caminhada do que o de onde você saiu para onde você quer chegar, porque às vezes é muito ilusório esse negócio que tem uma meta a alcançar. Eu acho que também quem acha que chegou lá, vamos dizer assim, para já Sim. cheguei no ponto final, já sou fodão. É legal que você falou isso, porque esse podcast que eu estou fazendo, basicamente, é sobre o meu caminho, né? Entendi. Sobre as pessoas que estão contribuindo, contribuíram, e algumas que ainda estão contribuindo no meu caminho, né? Ah, Então, é uma forma aí de, legal, de valorizar o caminho, né? lógico.